Olá, Pai do Senhor Jesus a todos e muito bom dia, boa tarde, boa noite ou onde quer, qual tempo que você esteja assistindo essa aula, né? E seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Dominical, onde que nós estaremos abordando a segunda lição da revista dos jovens, tá bom? Então, se você quiser assistir a aula dos adultos, vai para outra aula, que aqui nós iremos abordar a lição dos jovens. E você que é jovem, que não assistiu a primeira lição, assista a primeira lição que nós estamos estudando já a Epístola de Tiago, tá bom? Então, né, na primeira aula nós tratamos de uma maneira bem introdutória acerca da Epístola de Tiago, né? Fazemos um panorama geral acerca de para quem que Tiago escreveu aquela carta, quem foi Tiago, né? Enfim, todas as características, né, da carta de Tiago nós abordamos na nossa primeira aula. Então os irmãos dão lá e dão uma olhadinha, tá bom? Então, nós iremos aqui já entrando já no texto de Tiago, tá bom? Que é a lição de número 2, que tem pelo título Autenticidade em meio às provas e tentações, tá bom? Então, nós iremos olhar para como se manter firme diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das provas, das tentações que vêm sobre a sua vida, tá bom? Que vêm sobre a vida de todo mundo, tá? Então, você não é o único que está passando por dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, tá? Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum sem sofrimento, então o sofrimento vai vir sobre os filhos de Deus, tá bom? Então, isso faz parte, a gente não pode continuar acreditando naquele evangelho de prosperidade, né, da teologia da prosperidade, que acha que a vida do cristão vai ser um mar de maravilhas, que você vai ter tudo aqui na terra e tudo mais, etc, 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 né? A gente não pode acreditar nesse evangélico que não passa de heresia, né? É um erro que a gente precisa condenar e defender, então, o verdadeiro evangelho. Mas antes, vamos primeiramente fazer uma oração, né? Como sempre, para que Deus nos capacite para administrar essa aula da melhor forma possível, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, em nome do Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para meditar um pouquinho mais da Tua Palavra, da Sua santa e gloriosa Palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Senhor, nos ajude a entender que há um momento na nossa vida que nós passaremos por lutas, por provas, por situações difíceis, mas que nós possamos compreender qual é o teu propósito, ó Pai, perante esses momentos que nos assolam, que nos afligem, mas que nós possamos descansar no fato que o Senhor está fazendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem e que o Senhor sempre está conosco, mesmo em meio às lutas, às tentações, às aflições que vêm sobre a nossa vida. Que o Senhor permite isso, é para que nós tenhamos a crescer, tanto espiritualmente, né, sermos cristãos mais maduros, como também cristãos mais firmados, alicerçados na Tua Palavra e viver de acordo com a Tua vontade. É que eu peço e te agradeço tanto finalmente Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, queridos, então, lição de número 2, autenticidade mesmo para provas e tentações, tá? Pega aí essa revista, tá? Que nós estamos aqui abordando a verdadeira religião, um convite de autenticidade na carta de Tiago. Ou então, se você não tem a revista, você pode acompanhar pelo link que está aí na descrição, tá bom? Você pode acompanhar também a lição, que é a lição do dia 12 de janeiro de 2025, tá? Que é amanhã, né? Você está assistindo isso no sábado, né? Então amanhã você vai para a sua igreja também e escute também seu professor, tá bom? Você que é jovem, você não vai faltar na escola dominical, tá? Você vai lá também escutar. Você não somente vai escutar esse vídeo aqui, mas também você vai lá, né, na sua igreja e escutar o seu professor também. O que ele for ensinar na lição, né, o que ele estudou para essa lição. Tá? Tem um texto principal. Diz: meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Aí você pode, né, já pensar aqui nessa leitura aqui principal, mas aí Isaías, mas que tradução, como assim? Tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Cair em tentação não é cometer pecado, Isaías? Então como assim? Então é bíblico a gente cair em tentação? Calma lá, jovem padawan. Calma lá, jovem padawan. Calma lá. Tendo uma coisa aqui. Compare traduções, tá? Compare traduções. Isso aqui é na revista corrigida, tá? Fica meio esquisito mesmo. É meio esquisito. Mas uma outra tradução, como por exemplo a Nova Almeida Atualizada, diz: meus irmãos, tem grande alegria quando passarem por várias provações, ou por várias tentações. Quando passardes, não quando cairdes, tá? Quando passardes por várias tentações, ou quando passares por várias provações. Tá? Na King James também tem um adendo que eles colocam ao mesmo tempo.
quando passares, meus irmãos, tendo motivo de grande alegria, quando passarem por várias provações, por várias tentações ao mesmo tempo, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, ou em outras traduções também, a perseverança, tá? Então, compare traduções, tá? É bom, principalmente você que é aluno da escola dominical, então você que é professor, faça exercício, tá? Pega o texto principal, então o texto que será abordado na lição, compare com as traduções, vai melhorar tanto o seu repertório de conhecimento, tá? Quanto também você vai ter uma interpretação cada vez mais profunda do texto que está sendo abordado ali. Então, orientação aqui, tá de professor para professor, tá de professor para aluno, tá? Então, faça isso, faça esse simples exercício, compare as traduções, vai ficar muito mais fácil para você compreender o texto num todo, tá bom? Então, o resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar a nossa integridade e viver de acordo com os nossos valores cristãos mais profundos. Então, gente, a verdadeira fé não é manifestada, não é provada quando tudo tá bem na sua vida. Ah, tá tudo acontecendo bem. As finanças estão indo bem, a saúde está indo bem, os relacionamentos estão indo bem, tudo tá indo bem. Só que a sua fé não é manifestada nisso, tá? Sua fé não é provada quando tudo tá indo bem na sua vida. Não, é quando as coisas estão indo de mal a pior, tá? É quando as coisas estão indo de mal a pior. Quando a saúde não vai bem, tá? Aí você demonstra a sua fé. É quando você... perdeu um barulho. É quando você mantém sua fé em meio a um relacionamento que não tá indo bem. É quando você mantém sua fé quando as finanças não estão indo bem. Aí você mantém a sua integridade mesmo diante dessas provações. Que, como disse, é o passar, ou seja, você não vai ficar nisso para sempre, tá? Mas que você pode compreender que Deus tem um propósito em meio a essas provações, que Deus permite essas provações, essas angústias, esses problemas venham sobre a sua vida, é para Ele te moldar, tá? É para Ele te moldar, né? O texto de Romanos 8, 28 e 29 diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ou seja, o texto não está dizendo, tudo vai acontecer bem na nossa vida. Não está dizendo isso. O texto não está dizendo também que todas as coisas contribuem para o bem para todo mundo. Não, é para aqueles que amam a Deus. E qual que é esse propósito? O propósito é sermos moldados em conformidade, conforme o primogênito de Deus, ou seja, é para que nós venhamos a ser moldados conforme o caráter de Jesus Cristo. Então Deus permite com que nós venhamos a passar por lutas e provações, por lutas, tentações, lutas e dificuldades, né? E isso aflige para todo mundo, como é o caso desses cristãos aqui, né, que nós já vimos na aula passada que eles estavam passando por uma grande perseguição por causa do evangelho. Então é uma orientação aqui bastante direta para esses cristãos, mas que também nós podemos aplicar para nós. Nós podemos ter grande alegria quando passar, não por causa da provação em si, mas por causa do motivo, do propósito que Deus permite que essas provações, que essas situações cheguem na nossa vida, que é sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, ou seja, é nisso que nós devemos nos alegrar. É nisso que nós devemos nos alegrar, no fato de que Deus está nos moldando em meio a essas lutas, em meio a essas tempestades, em meio a essas dificuldades que vêm sobre a nossa vida, tá bom? E isso vai vir sobre a vida de todo mundo, tá, gente? Vai vir sobre a vida de todo mundo. O evangelho não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas, mas é dor, é sofrimento, é você levar a sua cruz dia após dia. Dia após dia. Mas você pode descansar do fato de que este mundo aqui é o único inferno que os crentes vão passar, tá bom? E ele é passageiro. Então, passa o inferno que for aqui na Terra, tá? As pessoas te odeiam, tá? É passageiro, tá? Tem um Deus que te ama, um Deus todo-poderoso, o único verdadeiro que te ama. Tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que te acompanha dia após dia com a sua infinita graça, misericórdia. Então, você não tem motivo para desanimar, tá? Você não tem motivo para retroceder. Então, você pode saber que lá no final, na sua jornada, na sua peregrinação aqui na Terra, você vai se encontrar com Ele. Então, você pode descansar nesse fato. Tá? Então, manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para você realmente, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa realmente cristã e verdadeira. Então, haverá lutas e provações no meio das nossas vidas, durante a etapa das nossas vidas. Só que isso vem para que nós venhamos a estar cada vez mais firmados no Evangelho, tá? Para que nós venhamos a estar cada vez mais firme no Evangelho. Tá tendo uns barulhos aqui, gente, tá? Esquenta não. É assim mesmo. Tá? Mas enfim, vamos continuar, né?
Então, quais são os objetivos dessa lição? Os objetivos dessa lição são compreender a força que é produzida pelas tentações, tá? De onde que vem essas tentações, ou de onde que vem as nossas dificuldades espirituais, né? Explicar o propósito das provações e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus, tá? Tudo isso na Epístola de Tiago, nessa primeira perícope aqui que nós iremos estudar, tá bom? Então vamos para o texto bíblico, que é Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 16. Bem-aventurado, diz o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, tá? Não é concupiscência, não, concupiscência, tá? Concupiscência. Concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Entenda que, só pelo esse texto aqui, nós podemos compreender que nós não podemos culpar Deus. Estou sendo tentado, Deus permitiu que eu caísse no pecado porque Ele permitiu que a tentação viesse. Nada disso, meu irmão. Você é tentado pela sua própria natureza pecaminosa, tá? Pela sua própria natureza adâmica. Então, você é tentado pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, que são inclinados a se rebelarem contra Deus. E a orientação que o Tiago dá aqui é bem simples: não erreis, meus amados irmãos, tá? Você pode se alegrar no fato de que você está sendo tentado, porque, aqui ó, quando for provado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, se você ama a Deus, você vai resistir o pecado. É simples assim. Se você realmente ama a Deus, então você vai resistir o pecado e você vai receber a coroa da vida. Então, há uma promessa aqui para todos aqueles que amam o Senhor. Então, aos que amam o Senhor, eles vão resistir às tentações e eles vão compreender que, não, eu estou sendo tentado para meu aperfeiçoamento como cristão, para que eu venha ser uma pessoa mais espiritual, para que eu venha ser uma pessoa mais consagrada, para que eu venha compreender que tudo neste mundo aqui é passageiro e meu lugar não é aqui. Tá? Então, esse texto aqui de Tiago já nos traz um bom panorama do que nós temos que tratar nessa lição, tá bom? De novo, eu sempre gosto de falar aqui pro pessoal, né? Se você tem dúvidas, comentários, adendos, pode colocar aqui no link tá? Pode colocar aqui na aba dos comentários, tá? Sua dúvida, seu feedback, seu insight, tá? Orientações. Estamos aí para escutar e para que nós venhamos a trazer o melhor aproveitamento das aulas, das lições para os amados irmãos, tá bom? Então vamos para a nossa introdução. A vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Na lição deste domingo, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na vida cristã. Também vamos refletir a respeito da diferença entre tentação e provação e como essas experiências podem nos levar a uma fé autêntica, tá bom? Então, a gente vai olhar tudo isso aqui para tá bem explicadinho aqui na nossa introdução, tá? Então, a carta de Tiago, ela é muito boa para isso, né? Para que você venha a entender qual que é o propósito. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa tentação? Na epístola de Tiago, você vai encontrar a orientação necessária. Olha, você pode ter alegria, grande alegria. Interessante que Tiago destaca isso, né? Tenha motivo de grande alegria, de grande gozo, quando passar por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, entenda isso. Você pode olhar isso na sua igreja, tá? Você pode olhar para aquelas pessoas que são mais pacientes, são pessoas que são mais maduras, aquelas pessoas que são mais firmadas em Deus mesmo, que ama a Deus acima de tudo. Pode ter certeza, aquela pessoa, ela foi muito provada, mas ela foi muito provada no fogo mesmo, mas ela foi muito tentada mesmo, mas ela foi muito, ela passou por grandes perrengues, pode ter certeza disso. Uma pessoa que pode ser jovem, pode ser velho, pode ser um adolescente, pode ser o que for, você pode olhar para essas pessoas e você ver nela uma fé verdadeiramente autêntica, tá? Então faça esse exercício na sua igreja, tá? Faça esse exercício na sua igreja. Olhe para as pessoas, observe a vida das pessoas, observe para a membresia da sua igreja e olhe por aqueles irmãos que são os exemplos da igreja. Sempre tem os exemplos bons da igreja e também sempre tem os exemplos ruins, tá? Então olhe para os bons.
Não olhe para os exemplos ruins, olhe para os exemplos bons. Você vai ver você conversa com ela, sabe? Pergunta sobre a vida dela. Você vai ver que ela passou por muitas dificuldades, mas ela teve muita experiência com Deus mesmo. Muita experiência com Deus nas lutas, nas dificuldades, nas provações. Então, assim, isso fez com que a fé dela fosse fortalecida. E isso vai acontecer com você também. Tá? O Paulo diz que nós passamos pelas tribulações, pelas provas, tribulações, tentações, para que nós venhamos a consolar as outras pessoas da mesma consolação que nós recebemos. Ou seja, lá em 2 Coríntios 1, né, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos diz sobre isso. Que Deus, bendito Deus de toda consolação, que Ele nos consola para que nós venhamos a consolar outras pessoas com a mesma consolação que Ele nos dá, que Ele já nos deu. Então, para que nós venhamos a auxiliar as outras pessoas, em meio a essas dificuldades, em meio a essas tentações, em meio a essas lutas, Deus permite com que nós passemos por lutas e tentações e dificuldades também. Então, tudo tem um propósito, tá, gente? Então, nós podemos descansar no fato e se alegrar no fato de que há um propósito para todas as coisas, que há um propósito para tudo que acontece na sua vida. Que tudo que acontece na sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus e que você possa compreender a vontade de Deus durante esses momentos, tá? Não se afaste do caminho de Deus, vamos escolher esse caminho aqui, não. Permaneça firme no caminho que Deus determinou para você, tá? Fique firme. Que aí você pode descansar na sua providência, descansar no seu cuidado e descansar na sua soberania, confiando no fato de que, ó, Deus está no controle da minha vida. Eu vou seguir nessa empreitada aqui, confiando que Ele vai fazer o melhor para mim. Tá? Eu posso não estar entendendo agora, eu posso estar passando por dificuldades, eu passando por luta agora, mas eu sei que há um propósito nisso. Eu sei que eu vou descansar nesse propósito, eu vou descansar nesse cuidado, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1, tópico 1, né? A força produzida pelas tentações. Vamos olhar para o versículo 2 e 12, né? Depois, ponto 1, o que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, o que são as tentações? Né? São estímulos que levam à prática do pecado. Tá? Então isso vem de você mesmo. Como o Tiago aqui, como lemos aqui, o texto de Tiago 1, 12 a 16, isso vem de nós mesmos. Tá? Essas paixões, esses estímulos vêm de nós mesmos. Tá? São estímulos que levam à prática do pecado. Que se não for resistidos, vai levar você para a prática do pecado. E o pecado gera a morte, tá? Então é como se fosse a etapa da gravidez aqui, né? Da concepção, a tentação, né? Concupiscência, a concepção, e quando essa concepção for consumada, e né, quando nasce, então, essa concupiscência e gera pecado, e pecado gera a morte, tá bom? Então, é nisso, tá? Tiago que faz uma alusão à etapa da gravidez, mas praticamente é isso, tá? Praticamente é isso. Se você for engordado, se você for atraído pelas tentações que vêm da sua procuração, e se você cair nessas tentações, então é claro que você vai pecar e o pecado gera morte, tá, gente? É isso. Fazer o quê? É o que está escrito. A gente não vai temar com aquilo que está escrito, tá? Então, mas aí se eu cair em pecado, o que eu faço? Você vai confessar e abandonar. Você vai confessar. Pecado na vida do cristão não é algo recorrente, não é algo que deve ser uma prática. Você vai confessar o seu pecado e vai confessar o seu pecado a Deus, olha, detalhar, olha, eu fiz isso, eu fiz isso. Detalhe, confesse para Deus, pede perdão e abandone. Simples assim, tá? Faça isso. Porque senão você pode, se você ficar escondendo o pecado, você vai ficar preso nisso, vai chegar numa hora que você não vai conseguir se libertar, tá? Pecado, querendo ou não, é escravidão, tá? Pode te levar para escravidão e você vai ficar preso nisso por um bom tempo se você não confessar seu pecado. Se você não confessar para Deus, olha, Deus, eu pequei, eu fiz isso, eu transgredi contra o Senhor. O que eu faço? Confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso, é aquele que confessa e deixa. Não é somente confessar. Eu fiz isso, tá. Deixa o pecado. Pede a Deus graça suficiente para que... Não somente a graça suficiente para te perdoar, mas a graça suficiente também para que você venha se afastar desse pecado. Que você não venha cometer mais ele, tá bom? Então, mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões, ou seja, ser tentado não é pecado, tá, gente? Ser tentado não é pecado, tá? Mas presta atenção, ó, tentações são estímulos que levam à prática do pecado, só que as tentações em si não é pecado, tá bom?
Isso é a prática do pecado, que é o pecado, tá? Então, esses estímulos de, mas Isaías, será que eu tô cometendo pecado porque eu tô tendo esse estímulo, tô tendo esse incentivo para o erro? Não, isso não é pecado, tá? Pecado é somente quando você pratica, tá? Quando você tem o estímulo, porque isso é normal dentro de todo ser humano, um estímulo, né? Uma inclinação para o erro, aquilo que desagrada a Deus, isso é normal, mas isso em si não é pecado, tá bom? Tá? Não é pecado. No hebraico o termo é nissi, e no grego é ekperasso. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e podem surgir de diversos momentos e áreas da vida, tá? Em sua carta, Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhes origens e propósitos diferentes, tá? Você pode olhar isso nos versículos 3 e 4. Enquanto as provações são vistas como oportunidade para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim se afastar do Senhor. Então, ou seja, Deus permite com que provações e tentações venham na vida do cliente. As provações são mandadas pelo próprio Deus, tá? Deus manda provações, tá? Deus manda provações, Deus manda situações sobre a sua vida, por exemplo, uma pessoa difícil. Por exemplo, uma provação pode ser uma pessoa difícil, que você tem que lidar, que você vai ter que aconselhar e tudo mais. Então, isso é uma provação. Deus permitiu aquilo, Deus colocou aquela pessoa da sua vida. Tentação é algo interno, tá? É algo dentro de você, tá? As tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. Então, isso também serve de crescimento espiritual, porque isso faz com que você seja mais resiliente, faz com que você seja mais firme. Então, ambas as coisas, tanto provação e tentação, são acontece na vida do cliente para o crescimento espiritual. São vistas, são detalhadas na vida do cliente, né? Acontecem na vida do cliente para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Tanto as provações quanto as tentações, tá? É crucial reconhecer essa distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica, tá? Jesus, em seu ministério terreno, foi tentado pelo inimigo no deserto, tá? Em Mateus 4. Todavia, Jesus não pecou, né? Muito tudo foi pecado, mas não cometeu pecado, como no texto de Hebreus 4, 14 e 16 aqui nos diz. O nosso Salvador e Mestre venceu a tentação e devemos nos aproximar dele com fé para que sejamos também vitoriosos. Não pense que você pode vencer a tentação, não pense que você pode vencer essas provações sozinho. Você não consegue. Você não consegue. Você e eu, a gente não consegue, tá? Jesus em tudo foi tentado. Só que lembrando aqui que em tudo foi tentado, né? Ele não foi tentado da mesma forma como nós somos tentados. Porque nós somos tentados a partir da nossa inclinação, que é totalmente adâmica e que é inclinada para o pecado. Como Jesus é 100% homem perfeito, é como da natureza humana pré da queda de Adão, então ele foi tentado da mesma forma como Adão foi tentado lá no Jardim do Éden. Só que ao contrário de Jesus, Jesus não pecou porque ele tinha realmente total livre-arbítrio, né? A gente, por causa da depravação total que habita dentro de nós temos essas escolhas totalmente deturpadas ou então influenciadas ou pelo Espírito Santo de Deus ou então influenciadas pelo espírito da desobediência, né, que opera nos filhos da desobediência, né, conforme Efésios lá nos mostra. Então, nós devemos pedir o apoio de Jesus, nós devemos pedir a orientação de Jesus Cristo para que nós venhamos a vencer as tentações e as provações que vêm sobre a nossa vida, tá bom? Nós precisamos disso. Não pense que você, eu consigo vencer o pecado sozinho, eu consigo vencer a tentação sozinho, eu sou um super-homem, eu sou uma mulher maravilha, eu consigo. Consegue? Você consegue cair em pecado muito bem. É isso que você consegue fazer. É isso que você consegue fazer. Você consegue cair nas situações muito bem e muito fácil. Se o Espírito Santo de Deus não for contigo, você não vai conseguir resistir às tentações. Você não vai suportar as provações que vêm sobre a sua vida. É simples assim. Quem está dizendo isso é eu. É o Evangelho. É o Evangelho. Tá bom? Jesus em tudo foi tentado, por isso ele conhece as nossas tentações e pode nos dar força e sabedoria para resistirmos, né? Aquele que diz que está de pé, cuidado para que não caia, né? Também não vem nenhuma tentação o qual vocês não podem suportar, né? Só que, mas isso parece ser contraditório, porque lá em 2 Coríntios, Paulo diz que nós fomos tentados nós suportamos a tribulação que foi maior do que nós podemos suportar. As duas coisas podem acontecer, tá, gente?
tanto o que acontece em 1 Coríntios capítulo 10, quanto lá em 2 Coríntios também. Acho que é no capítulo 1. No capítulo 1 mesmo, lá no começo da carta, porque Paulo diz isso, que eles passaram, né? E Paulo e seus amigos, eles passaram por uma tribulação que foram maiores que eles poderiam suportar, né? Só que Deus auxiliou eles. Foi por isso que Paulo diz, bendito Deus de toda consolação, né? Foi por causa disso que Paulo pôde dizer que Deus é o Deus de toda consolação, porque ele consolou Paulo e seus amigos durante essa tribulação que eles estavam passando, né? Então, as duas coisas podem acontecer, tá, gente? Deus permite com que tentações que nós conseguimos vencer por meio do seu Santo Espírito venham na nossa vida, e também Deus permite com que situações que vão além da nossa capacidade também venham sobre a nossa vida, para que nós venhamos a estar totalmente dependentes de Deus, tá bom? Então, tem um propósito para todas as coisas, e é nisso que nós devemos alegrar, como diz aqui a carta de Tiago, tá bom? Agora, ponto 2, a procedência das tentações. De onde que vem essas tentações? Vamos olhar aqui agora. Segundo Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, né? Nós já lemos aqui na leitura bíblica em classe. As tentações procedem de nossos desejos carnais, que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. Quando esses desejos são concebidos, dão à luz ao pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. É a etapa aqui da gravidez, tá, gente? É a etapa da gravidez. Portanto, as tentações não vêm de Deus. Porque ele desejaria que pecássemos se o seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito, a santidade? A verdadeira causa de comportamentos pecaminosos não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo, tá bom? Mais em nós mesmos, tá? Mais em nós mesmos. Tá mais em nós mesmos do que até mesmo no diabo. É claro que nós não podemos menosprezar o poder de Satanás, mas, todavia, entretanto, o maior problema está em nós mesmos, tá? O maior problema está na nossa inclinação para o pecado. O diabo apenas pode dar uma forcinha, um empurrãozinho para você pecar. Apenas você pode falar no seu ouvido aqui, na sua mente, ó, faça isso. Apenas te dar um incentivo, mas o problema maior não é ele, tá? O problema maior não é ele, o problema maior é você mesmo, tá? O problema maior é você mesmo, tá? Então, assim, o diabo, para resistir o diabo também nos dá orientação, é sujeitar perante a vontade de Deus, tá? Se sujeita perante a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus, que ele vai fugir de você, tá? E você vai resistir o diabo, simples assim, tá? O diabo você resiste, as tentações, como, por exemplo, imoralidade sexual, você não resiste à imoralidade sexual, você foge da imoralidade sexual. Por quê? Porque se você lidar com a imoralidade sexual, se você tentar bater de frente com isso, você vai cair. É simples assim, é a Bíblia que manda. Fugir da imoralidade sexual, ele orienta isso para Timóteo, ó, foge. Paulo orienta isso para Timóteo. Foge, meu irmão, você não resiste isso. A única pessoa que você resiste é o diabo. É o diabo, não, você dá um vai-te Satanás, que nem Jesus fez lá no deserto. Vai-te Satanás, se o inimigo estiver te tentando, repreenda ele. Em nome de Jesus, repreenda ele, sabe? Não ceda à tentação. O Satanás apenas pode te dar um empurrãozinho, tá? Apenas pode te dar um empurrãozinho para que você venha a pecar e transgredir contra Deus, tá? Apenas pode te dar um empurrãozinho, mas o problema principal aqui é você mesmo, tá? O problema principal é você mesmo, tá? Tiago aborda a respeito da provação, teste, né? Provação ou teste, que são os desafios ou dificuldades permitidos por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é um meio de desenvolvimento espiritual. Conforme Tiago 1,12, as provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam, tá? Então não pense que, eu sou amado por Deus porque eu tenho uma casa, eu tenho um carro do ano, eu tenho fortunas e riquezas e tudo mais, e aí nisso eu sou amado por Deus. Não. Se você é realmente amado por Deus, você vai passar por lutas e provações. É simples assim. Tá? Você vai passar por lutas e provações. Deus pode te conceder riquezas? Pode. Deus pode te dar carro? Pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. De acordo com a sua vontade, ele concede o que ele quiser. Ele faz o sol brilhar tanto para justos quanto para injustos, tá? Então ele faz o que ele quiser. Só que, todavia, entretanto, Deus permite com que provações venham para aqueles que o amam. Para o quê? Para crescimento espiritual. Para que nós cheguemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Para que nós venhamos a ser moldados conforme a imagem do Filho amado de Deus. É por isso que Deus permite com que lutas e provações venham sobre as nossas vidas. É por isso.
Elas têm como objetivo fortalecer a fé e culmina com a coroa da vida, então, ou seja, vai resultar no final a coroa da vida, que ele dará para todos aqueles que o amam, tá bom? Então, isso aqui é no final da nossa lista, tá? É no final da nossa jornada, da nossa peregrinação aqui na Terra. Já a tentação são desejos e inclinações pecaminosas que levam a pessoa a errar o alvo. É por isso que chama pecado. Pecado é erro. É errar o alvo. Isso que é pecado, tá? Que levam ao pecado. Então, as tentações, gente, Deus permite que tentações venham sobre a nossa vida para também nos moldar, para que nós venhamos a resistir. Resistir, tá? Isso aqui são desejos e inclinações de nós mesmos que nós devemos combater, nós devemos pedir por graça para que nós venhamos a resistir a essas tentações, ou como é no caso da imoralidade sexual, fugir. Fugir e resistir a essas coisas. Provações pode ser, sei lá, alguma dificuldade financeira, alguma situação que você não esperava, tá? Isso aí Deus permite, tá? Deus permite para que nós tenhamos desenvolvimento espiritual, tá? Então Deus permite que tribulações, que provações venham sobre as nossas vidas, tá? Então a gente tem que parar de acreditar na teologia da prosperidade e acreditar que a vida do cristão, que prega que a vida do cristão vai ser só um mar de rosas. Que se você dá o dízimo, você vai ser abençoado, Deus vai triplicar sua fazenda e tudo mais. Deus pode fazer isso? Pode, mas a motivação não é essa, gente. Tá? Deus pode fazer isso simplesmente por causa da sua graça e misericórdia, sua graça e bondade. Deus pode dar bênçãos para os cristãos? É claro que pode, ele é Deus, só que o motivo não está nisso. O motivo está no fato de que você é fiel, que você é obediente, que você dá o dízimo, dá o trízimo, o que for, sabe? Temos igreja que tem o trízimo, né? Tem isso, sabe? E essas pessoas sempre usam isso, sempre usam o dízimo, ou a obediência, ou a fé como um fato de como se fosse barganha com Deus. Olha, eu faço isso pro Senhor, em troca o Senhor me dá isso, o Senhor me dá um relacionamento, o Senhor me dá um emprego melhor, uma carreira melhor, o Senhor me dá uma família, e, sabe? E as pessoas usam a obediência, que deveria ser algo como feito por gratidão, as pessoas fazem isso como se fosse, sei lá, a relação de um patrão com um funcionário, é a mesma coisa. Olha, eu dou o meu serviço aqui pro Senhor e em troca o Senhor me dá isso. Muitas pessoas, muitas crianças acabam vendo a obediência, viver em santidade ou dar o dízimo como se fosse isso. Como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha. Não é, tá, gente? Não é. Então, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos dizimar, não por obrigação, como se fosse algo imposto por nós, mas devemos para mostrar a nossa gratidão a um Deus que foi tão misericordioso para conosco, a um Deus que foi tão gracioso para conosco, tá bom? Então, essa deve ser a motivação, tá bom? Essa deve ser a nossa motivação. 3. O papel do inimigo, tá? O papel do inimigo, do tinhoso, do Baalzebub, né, o professor Claudio Barros diz, né, o gafanhoto do Egito, né, o gafanhoto do Egito, o papel do inimigo, né, mais conhecido como o acusador de todos os crentes também lá no de Apocalipse, né? Embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo, o Satanás, sabe como explorar essas fraquezas, tá? Ele sabe. Ele também nos conhece, tá bom? Ele também nos conhece. Tá? Tentando nos afastar de Deus. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual. Então você não pode culpar Satanás também. Ah, mas fui tentado com a ajuda de Satanás. A responsabilidade é sua, primo. A responsabilidade de não cair é sua. A responsabilidade de você não cair. Ah, mas Satanás, o mundo ficou contra mim. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Tá? Tiago descreve o processo da seguinte maneira: a pessoa é tentada pelo mal, tá? Quando atraída e seduzida pela própria cobiça, tá? Isso vem dele mesmo. A vontade, quando concebida, dá a luz ao pecado, tá? Ou seja, a vontade, quando ela é reconhecida, tá? Quando isso cresce na vida do cristão, né? Quando isso vai sendo gerado, né, dentro do interior do cristão, dá a luz ao pecado. E o pecado, quando você pratica ele, o pecado, então, gera a morte, tá? Então, é uma etapa, tá, gente? Primeiro vem o desejo. Se você não reconhecer esse desejo, olha, eu tô sendo tentado aqui, isso aqui não é, tá de Deus não. Se você não confessar isso aí, se você não, olha, não resistir isso, ó, se você já não resistir, já logo no momento que você tem esse desejo para o erro, logo esse desejo vai crescer e você vai pecar, e você vai transgredir. Tá? E o pecado, quando você transgride, o pecado gera a morte. Tá? O salário do pecado é a morte, como diz Paulo lá para os Romanos. Tá? O pecado, quando não confessado e abandonado, torna-se uma prática que leva a pessoa à escravidão. Tá bom? Leva a pessoa à escravidão. Por isso que o pecado ele é tão nefasto, ele é tão maligno. Tá? Se você não confessar e você não abandonar o pecado,
isso vai crescer, isso você vai cair no mesmo erro, você vai cair na mesma prática toda vez você vai ficar caindo na mesma prática, e isso vai te levar à escravidão, tá? Então, melhor confessar, melhor abandonar isso agora, porque senão, se você ficar nisso, vai piorar e você vai ficar preso na escravidão, você vai ficar preso nisso, tá? E vai ser muito mais difícil, tá? Vai ser muito mais difícil. Aí depois, para reconhecer isso, meu irmão, ó, pede por graça de Deus mesmo, pede ajuda de amigos, pede ajuda do seu pastor, pede ajuda dos seus líderes, tá? Porque você não pode permanecer assim. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, tá? Então, olha, se arrependa do seu pecado enquanto ainda tem tempo. Enquanto ainda tem tempo. Porque se você continuar nessa prática, achando que, tá tudo bem, é só um só uma visualização só, então. Só uma visualização, aí depois vai ser 10, depois vai ser 5, depois vai ser 10, depois vai ser 100, tá? Vai piorando. Vai piorando, você não acha? Você acha que isso aqui não é uma bola de neve? Você acha que o pecado não é uma bola de neve? Vai ficando pior na medida que você vai praticando, tá? Vai ficando pior. Tá bom? Então é melhor confessar e se arrepender quando tem tempo, tá bom? Tópico 2, as provações dos seus propósitos. Já estamos a 36 minutos de aula, hein? Isso aqui tá rendendo, hein? Isso aqui tá rendendo, mas vamos lá. Todos os filhos de Deus são provados, todos os filhos e filhas são provados, tá? Já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos e filhas. Provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro, tá? Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém muitas impurezas. Por isso, é preciso ser levada ao fogo para que todo metal pesado saia e vir só o que é valioso, nobre. Por isso que nós gostamos muito, nós pentecostais gostamos muito de usar aquela expressão, né? O batismo de fogo, como um batismo para purificação, ou seja, para tirar as impurezas mesmo do nosso corpo, para tirar as impurezas da nossa alma, para que nós venhamos então a viver só em santidade, em conformidade com a vontade de Deus, tá? Então nós cremos nisso, né, no batismo com o Espírito Santo com fogo, tá? Que o Espírito Santo, ele é um fogo consumidor que consome todo o pecado que habita dentro do nosso coração, tá bom? Então nós podemos olhar para esse processo que os ourives fazem, né, com o ouro. Eles colocam numa fornalha muito quente mesmo, é muito quente, tá? Para tirar toda a impureza e fica ali só o que é bom, tá? E reluz ali, só tirar todas as impurezas ali que tem no ouro, né? Tipo terra, sujeira, ou qualquer outra coisa ali que afeta o brilho e o esplendor do ouro ali, para que então saia da fornalha ali plenamente nobre e perfeito. E assim, então, para que nós... E a mesma coisa acontece conosco, tá? Então, provações, lutas, tentações venham sobre as nossas vidas para que nós venhamos a ser moldados conforme a vontade de Deus, tá bom? Então nós iremos passar pela fornalha para tirar toda impureza que habita dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que nós venhamos então a brilhar como astros no mundo, né? Como diria Paulo lá em Filipenses, né? Para que nós venhamos a ser luz para uma geração corrupta e, né, incrédulo, né, como Paulo diz lá para os filipenses, né, e querendo lá nós estamos conversando sobre jovens aqui, então para que você possa resplandecer a luz de Cristo lá na sua faculdade, no seu trabalho, né, no seu lar, sabe, onde quer que você vá, onde quer que Deus te envie, que você possa brilhar a luz de Cristo, tá? Então reconheça isso, reconheça que Deus permite com que essas provações venham sobre a sua vida, tá? Você que é jovem, você vai passar por luto, provação, então se você está passando, você pode encontrar orientação aqui nessa lição, tá? Você pode encontrar orientação na carta de Tiago, reconhecendo que há um propósito para a sua provação, que há um propósito para as suas dores e lutas, tá bom? Você não está sozinho nessa jornada e que você pode confiar num Deus que está te lapidando, tá? Num Deus que está te moldando em conformidade com a sua vontade soberana e perfeita, tá bom? 2. Prova de fé. Tiago destaca que a prova da vossa fé produz paciência e perseverança. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã autêntica. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e um santo fervor. Tiago acrescenta o termo grego hipomone, que
pode ser compreendido como estabilidade, constância, tolerância, sendo no Novo Testamento a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, tá bom? Esse termo também, correr com paciência, esse termo também, hipomone, é visto, olhado lá em Hebreus capítulo 12, tá? Então eu vou pegar o texto aqui. Hebreus capítulo 12 também tem uma orientação muito boa que diz sobre isso, tá? Do 1 ao 3, que diz, tá? Em Hebreus 12 também, aqui ó, portanto também, nós que estamos rodeados por um tão grande número, portanto nós também, o texto diz, Hebreus 12 do 1 ao 3, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Aqui o termo é também o mesmo termo que é aqui de Tiago, tá? É hipomone, a carreira que nos está com propósito. Aqui, de novo, é o termo que você pode olhar no termo aqui de Hebreus 12, 1, é com perseverança, tá? Corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está propósito. Então, ou seja, é a característica do cliente que sempre se mantém firme, mais conhecido como estabilidade, constância ou perseverança, tá? Então, isso, Deus permite com que essas provações venham sobre a vida do jovem cristão para que ele venha a ser resiliente, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Quando você pode ter certeza, meu irmão, se você é um cliente numa faculdade de hoje, numa faculdade, sei lá, de letras, ou numa universidade federal, pode ter certeza que você vai passar por aprovação. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Só que tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso, que você vai ser moldado em conformidade à vontade de Deus. Então, há um propósito nisso, que há uma prova de fé para que você venha ser luz lá. É que a gente muitas vezes não vê nisso, né? Hoje, né, teve um pastor aí que disse, não mande seus filhos para a universidade, não mande seus filhos para... Não, gente, a gente precisa de jovens cristãos, a gente precisa de mais gente formada, a gente precisa de arquitetos cristãos, a gente precisa de cientistas cristãos, a gente precisa de professores cristãos. Então, mande seus filhos para a universidade, só que ensina eles o evangelho, ensina eles o caminho do evangelho, ensina a eles a entender que eles vão ser provados, que eles vão passar por lutas lá naquelas faculdades, nas universidades, e que eles precisam se manter firmes. Se manter firmes nas suas convicções. Vocês têm que ter, sabe, bom senso na mente de vocês. Né? Que nem o meu pastor gosta de falar, vocês têm que comer mocotó, sabe? Tem que comer uma substância, vocês têm que ficar firmes. Tem que comer firme, ficar firmes no evangelho. Tá bom? Tem que ficar firmes no evangelho, porque isso, a nossa fé, ela será aprovada. Ela será aprovada uma hora ou outra, e pode ter certeza que quando você estiver na faculdade, ou então você está na faculdade, ou então você está na universidade, pode ter certeza que a sua fé vai ser provada, ou então você já está sendo provado. Reconheça isso, reconheça que há um propósito em meio a essas provações. É para que você venha se tornar mais crente ainda, que você seja mais crente ainda, mais fiel a Deus ainda. Tá? Então compreenda isso, para que você seja mais fiel ainda, mais firme em Deus, que você confie mais em Deus, que você seja mais leal a Deus ainda. Então tem um propósito nisso, tá, gente? Por isso que você pode ter grande alegria, tá? Por isso que você pode sentir grande alegria. Como o texto de Tiago 1:2 nos mostra. Tá? Bênção nas provações, tá? Tiago afirma que bem-aventurado ou feliz, né? Bem-aventurado pode ser muito feliz, né? Bem-aventurado é muito feliz, é o homem que suporta a aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, versículo 12, né? Citando aqui o versículo 12. Assim, as provações são oportunidades para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus, tá bom? Suportar a provação implica perseverar na fé em meio às lutas e forças contrárias, sofrer e aguentar brava e calmamente os maus tratos, sabendo que Deus está do nosso lado e a fortaleza em que podemos nos abrigar, Salmo 46, tá bom? Então, gente, aqui tá bem detalhado, tá? Há bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? Deus já nos deu, já nos concedeu, tá? Já nos concedeu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá? Então, gente, olha você ver, a paciência é uma coisa que o pastor Josemar Bessa gosta de falar, né? Se a aflição te fez você orar, já te abençoou. Já te abençoou. Tá? Então, essa aflição já te abençoou. E muitas vezes acontece assim mesmo,
tá? Muitas vezes acontece assim mesmo. Deus permite que aflições, que provações venham na nossa vida, é para que a gente venha buscar mais a Deus mesmo, porque nós muitas vezes esquecemos de Deus quando tudo tá bem. Nós esquecemos de Deus, tá tudo bem na minha vida, então não vou buscar mais a Deus. Aí Deus permite que essas provações venham na nossa vida para que a gente venha buscar mais a Deus, para que a gente esteja cada vez mais alicerçado em Deus. Então, realmente, todas as coisas contribuem para o nosso bem, tá? Então, essas são as bênçãos que Deus promete para aqueles que passam por lutas, né? Receber a coroa da vida, também você pode ter mais intimidade com Deus, um relacionamento, para que você cresça mais intimidade com Deus, para que você tenha um relacionamento cada vez mais profundo, cada vez mais firme com Deus, cada vez mais forte com Deus, mais vinculado em Deus. Então Deus permite isso. Deus permite que lutas e provações venham sobre a sua vida, venham sobre a minha vida, para que nós venhamos a crescer em intimidade com Deus, né? Para que nós venhamos a crescer espiritualmente, né? Para que nós venhamos a crescer em santidade, tá? Então nós devemos reconhecer isso, tá? Então, gente, não se assuste. Não se assuste com que nem Pedro diz, né? Olha, não se assuste com a ardente prova que vem sobre a vida de vocês como se alguma coisa estranha acontecesse, tá? Isso faz parte, tá? Isso faz parte. Não se surpreenda com as provações, com as lutas que vêm sobre vocês, não, tá? Porque é isso, tá? Que vocês vão crescer em santidade, vocês vão crescer em comunhão com Deus se vocês passarem por essas lutas, tá bom? Tanto Tiago e Pedro aqui estão em consonante um ao outro. Também é recomendação, leiam 1 Pedro em conjunto com a Epístola de Tiago, tá? Então vocês vão ter um compreendimento bem maior acerca das provações e das lutas também, tá? Então vamos para o último tópico e a gente vai encerrar. Na verdade tem 2 tópicos aqui, não, 3 ou 4, né? Mas vai dar certinho. A gente vai abordar aqui. Essa aula, querendo, não vai ficar um pouquinho longa mesmo. Ia ficar um pouquinho longe de um jeito ou outro, tá? Sabedoria, proteção e confiança, tá? Ponto 1. Busca a sabedoria divina. Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus, tá? A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus na Bíblia. Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar nas escrituras, tá? Não basta só ler, gente. Você tem que meditar. O que é meditar? Vai ler a Bíblia ali, para ali, tem um versículo que chamou a atenção? Para nele, medita nele, anota nele, faz anotações, faz comentários sobre ele. É isso que você meditar, tá? É isso que você fazer o exercício de meditação. Você parar ali e pensar sobre aquele versículo, parar e pensar sobre aquele texto. O que esse texto está falando para mim hoje, sabe? Na minha vida, sabe? No momento da minha vida que eu estou passando. Faz anotações, tá? Tem um caderno de estudo da Bíblia. É muito bom, gente. É muito bom. Tá? Então, não basta só você ler como se fosse qualquer livro, como se fosse um jornal, tá? Você lê ali a notícia, tá? Aquela notícia fica ali processada nesse momento, depois some. Tá, aconteceu. Mas, então, é preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. O salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Então, o segredo para você não viver uma vida de pecado é esconder a palavra de Deus no seu coração, tá? Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Citando a Bíblia. Ele só citou o livro de Deuteronômio, tá, gente? Só ficou citando passagens do livro de Deuteronômio para repreender o diabo. Então você não precisa ficar chamando, fazer oração, campanha de oração. Vamos fazer campanha de oração para que o diabo não venha sobre a minha vida. Não! Memoriza a Bíblia. Memoriza a Bíblia e usa versículos bíblicos para repreender o diabo, tá? É simples assim. Da mesma forma como Jesus fez lá no deserto, você também pode fazer isso. E melhor ainda, o Senhor Jesus Cristo está contigo. Deus, o Pai, está contigo, o Espírito Santo está contigo, então você pode vencer as tentações, você pode vencer o diabo, se você memorizar a palavra de Deus. Então leia, gente, tá? Leia, jovem, leia a palavra de Deus, leia, medite, estude, tá? Seja um jovem diferente, seja um jovem que lê a Bíblia, que ama a palavra de Deus. Hoje é uma tragédia, você vê poucos jovens realmente que ama as Sagradas Escrituras. E quando as pessoas veem um jovem que ama, nossa, mas que maravilha, sendo que deveria ser algo, assim, primordial, algo que deveria ser normal, um jovem cristão que conhece a Bíblia, deveria ser normal, mas não é. Então, para esconder a palavra é preciso uma leitura de qualidade que envolve pensamento, sentimento e chega à vontade, tá? Então tem que ser completo, tá? Não é somente você ler por ler, não. Você tem que pensar naquilo que você está lendo. Você tem que sentir o texto, você tem que ver esse texto realmente falando ao seu coração e depois chega à vontade ao modo de que você pratique ali aquilo que você leu, tá? Então chega a tudo isso.
A memorização das escrituras, nesse caso, torna-se importante, assim como uma aplicação na nossa vida. A leitura da palavra gera em nós temor, e esse temor é o primeiro estágio para uma vida inteligente. Como vimos lá no trimestre passado, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então está lá no livro de Provérbios. Então, de novo, a Epístola de Tiago é como se fosse um lembrete de Provérbios. Então, leia, se você não leu Provérbios, leia Provérbios e também leia Tiago, tá? Por favor, jovem, faça isso, faça isso. É para o seu peito espiritual, não é para provar para mim, não é para provar seu líder, provar para o seu pastor, é porque eu amo a sua alma, tá? Eu tô pedindo isso porque eu amo a sua alma, leia a Bíblia, porque senão, se você não ler, você vai estar perdido, meu irmão, é simples assim, tá? Por isso, leia a palavra de Deus, medite nela e aplique na sua vida, tá bom? Então, se você quiser ser um jovem sábio, leia, medite as Sagradas Escrituras e aplique elas na sua vida, tá bom? Simples assim. 2. Proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado por violência e conflitos, né? Esse mundo aqui, gente, vai de mal a pior, tá? Esse mundo aqui vai de mal a pior, não tem solução para esse mundo, tá? Esse mundo aqui já é maligno, então esse mundo vai de mal a pior, tá? Então, a violência e conflitos, e daqui é para só ladeira abaixo mesmo, tá? Por isso, não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças emocionais, né? Como depressão, ansiedade, né? Hoje tem muitas pessoas isso, né? Praticamente é o mal do século hoje, né? Que é depressão, ansiedade, né? Temor, doenças psicossomáticas, né? Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo, tá? Pelo temor, pelo receio, né? Pela ansiedade. Então, isso está marcado mesmo, né? Nós podemos olhar isso nitidamente na nossa sociedade contemporânea, né? Contudo, como cristãos, nós não podemos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então, se você realmente ama Deus, 1 João 4,18 nos mostra isso, que todo amor, você não vai obedecer a Deus por medo de ir para o inferno, mas você vai obedecer a Deus porque você ama Ele, tá? Então, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, tá? Se você realmente ama a Deus assim de tudo, então você não vai ter medo de Deus assim, a um ponto de que, vou obedecer a Deus para que não me mande para o inferno. Não, você vai obedecer a Deus com o intuito de porque você ama Ele. Tá? Você vai viver santidade, você vai viver santidade como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele é na sua vida, tá? Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte, nem a vida podem nos separar desse amor gracioso, o amor que nos alcançou maravilhosamente. Romanos 8, 38 e 39, né? Um texto magnífico. Romanos 8 é, como diria alguns teólogos, né? O Monte Everest de toda a Bíblia. É épico demais, Romanos 8 é épico demais, tá? Assim, a consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Por isso andamos em confiança, sem medo, mesmo vivendo um mundo perigoso, tá bom? Então, gente, este mundo aqui vai de mal a pior. Não pense que você pode mudar esse mundo. Vou poder mudar, vou conseguir mudar esse mundo. Não, quando você cresce, né? Você como jovem, você pode pensar, eu vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. Mas quando você cresce, né? Você acaba criando alguns cabelos brancos, como eu já tô criando aqui. Né? Eu com os meus 26 anos já tô criando alguns cabelos brancos. Quando você pensa um pouco e para refletir, você saca uma coisa, cara. Olha, eu só quero que esse mundo não me mude. Eu não quero mudar o mundo, cara. Eu só quero que este mundo não me mude, sabe? Porque é isso. Você não vai conseguir mudar o mundo. Essa é a realidade. Você, jovem aí, alvissareiro, né? Jovem, né? Moça, rapaz, alvissareiro aí que quer mudar o mundo, quer fazer diferença. Pense nisso. Você não vai conseguir mudar esse mundo, tá? Esse mundo que vai de mal a pior, dia por dia. É só caos, tragédia pra tudo que é lado. Guerras, rumores de guerras pra tudo que é lado. Então esse mundo que vai de mal a pior, tá? Porque Jesus tá às portas aí. Faça uma coisa, você coloca um propósito dentro do seu coração. Faça com que este mundo não te mude. Que o seu coração não venha a ser endurecido, tá? Que o seu coração não se esfrie por causa da dureza de coração deste mundo, que habita nesse mundo. Mas são pessoas dentro da igreja que me magoaram. São pessoas na fora do mundo que estão me magoando, estão me perseguindo e tudo mais. Não deixe que este mundo, pelo amor de tudo que é sagrado, não deixe que este mundo endureça o seu coração. Não deixe. Tá? Se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa que faz bem para todo mundo, não deixe que esse amor esfrie, tá? Não deixe que esse mundo endureça o seu coraçãozinho bom, né? Esse mundo vai ser mal com o seu coraçãozinho bom, tá? Vai ser mal, mas reconheça que há um Deus que valoriza, tá? Porque foi o próprio Deus que colocou esses desejos no seu coração, de fazer o bem, de ser canal de bênçãos para o próximo. Então reconheça isso, tá? Reconheça isso.
que tudo neste mundo aqui é passageiro, que aqui é o único inferno que você vai passar. E não deixe este mundo, tá? Ser mal com seu coraçãozinho bom, tá? Não deixe. Tá? Então, ponto 3, incerteza, a marca da pós-modernidade, né? Vivemos tempos pós-modernos, né? Que de modernidade tem nada, né? Foi só retrocesso esse período da pós-modernidade, foi mais retrocesso do que, vamos modernizar a sociedade. Não, não foi. Como resultado do pensamento crítico do mundo moderno, né, de muitos filósofos hoje, né, de hoje, mas querendo ou não, há um retorno agora tem uns críticos dos pós-modernos, né, que estão, principalmente Zygmunt Bauman, né, e vários outros aí, muito bom, tá, filósofos muito bons, eles criticaram, né, esse pensamento do pós-modernidade, que vamos lá, vamos questionar tudo, vamos duvidar de tudo e vamos, nada mais é absoluto, nada mais é verdade, cada um tem sua verdade, e é isso. Tá? Se tornar comuns na sociedade a dúvida, a incerteza e a incredulidade das pessoas. Duvidar ganhou o estado de intelectualidade, deu o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos, tá bom? Não é errado, gente. A fé, ter uma fé racional. As pessoas hoje parece que condenam, né? As pessoas, não estude teologia porque senão você vai esfriar na fé. Um escambau, esse pensamento, sabe? Estuda teologia para que você possa dar a razão, para que você possa explicar para os nossos crentes por que você acredita no que acredita. Nós estamos abordando isso na lição dos adultos, na série de apologética. Por que você acredita no que acredita? Você, jovem cristão, você pode fazer isso na sua faculdade. Estude a Bíblia, leia livro de teologia, sabe? Leia livro de filosofia também, para que você possa ter os seus argumentos para rebater lá os seus professores, seus colegas de classe, porque eles vão perguntar acerca da sua fé. Pode ter certeza, eles vão perguntar acerca da sua fé. E se você não sabe, eu não sei responder, é claro que você vai ser zoado, meu irmão. É claro que você vai estar perdido lá na faculdade se você não souber responder. Você se diz cristão, você nem conhece a sua fé? Como assim? Você não conhece a sua fé? Claro que você vai ser debochado, é claro que você vai ser vaiado lá e criticado, tá? No pensamento moderno, o questionamento tornou-se uma espécie de ídolo, tá? A questão da idolatria aqui, que qualquer coisa que você coloca na frente de Deus é um ídolo, tá bom? É simples assim. A carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza e uma fé consolidada em Deus. Nós veremos isso nas próximas lições, né? Quando a gente vai estudar o capítulo 3, tá? Essa mesma confiança e certeza que levaram Daniel e seus amigos a não se contaminarem quando estavam cativos da Babilônia, tá? Eles não se dobraram diante de outros deuses. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Eles nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17, 18. Tá aqui 3 jovens que estavam total certeza e convicção naquilo que eles acreditavam, que é Ananias, Misael e Azarias, né? Ou mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, eles estavam diante da morte, gente. E eles, não, a gente não vai adorar essa sua estátua aí não, tá? Porque nós cremos num Deus que é todo poderoso e que ele pode nos livrar, e se não nos livrar, fica sabendo, a gente não vai se dobrar para essa estátua. Ainda que Deus permite que a gente morra aqui, a gente vai morrer por Deus, tá? A gente vai morrer por Deus, tá? A falta de fé tem se tornado o Deus desse século, tá bom? Por isso, precisamos ter cuidado, tá? Então, quando você chegar na faculdade, você vai ver muitos jovens incrédulos, muitos jovens... Por isso, gente, que a universidade, a faculdade é um campo missionário, tá? Lá tem muitos professores, muitos jovens que não creem em Deus, que não acreditam em Deus, então estão em dúvidas acerca da fé cristã, e você pode ser um canal de bênção lá, tá? Você pode ser uma luz lá, tá bom? Seja seletivo, não ouça e veja qualquer coisa, mas somente o que vai fortalecer sua fé e torná-lo sábio, tá bom? Observar tudo, né? Examinar tudo, retende o bem, né? É o que o Paulo diria para nós aqui. 4 e último ponto. Cuidado com aquilo que vemos e desejamos, tá? Vou ler tudo aqui e explicar, tá? Explicar aqui de uma maneira bem geral, porque já tá em 1 hora de aula aqui, tá? Então, rendeu essa aula aqui rendeu, tá, gente? Rendeu, tá? Então, vocês podem estar lendo, revendo, dá pausa, então vai comer alguma coisa, depois reassiste, tá? Faça o que você quiser, porque isso aqui rendeu. Essa aula aqui rendeu. Cuidado com o que vemos e desejamos, atraídos pelo que vemos. Como já vimos, Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo e a nós mesmos. Tá? Vamos versículo 3. Não podemos esquecer de que o inimigo é descrito nas escrituras como o tentador que busca desviar as pessoas de Deus. Tá? 1 Tessalonicenses 3,5.
O sistema de valores deste mundo que já uma língua é também fonte de tentação, 1 João 2, 15 e 17, onde ele diz, não ameis do mundo, nem do que o mundo há, se alguém ama o mundo, o amor de Pai não está nele, enfim, etc, etc. Temos que ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos, e o inimigo usa a atração e o desejo para nos fazer pecar. Tomemos como exemplo a história do primeiro casal, Adão e Eva. Eles sabiam que não podiam comer do fruto da árvore do jardim, mas foram atraídos pelo desejo de entregar-se ao pecado. Tá? E a gente sabe, a gente sofre essa consequência até hoje. Tiago usa o termo gerar no versículo 15 para mostrar que ninguém peca sem ansiar pelo pecado. Tá? Então, vou pecar aqui por livre e espontânea vontade. Não. Você anseia por isso. Você anseia por isso. Antes que o pecado vire uma ação, ele passa por um processo de gestação na mente do ser humano. Por isso devemos nos proteger, revestidos de toda a armadura de Deus. Não se esqueça de que a origem da tentação está em nossos desejos e jamais no eterno, porque Deus a ninguém tenta, tá? 2. Desenvolver no caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? Lembre-se aqui de uma coisa, que você não será julgado com base naquilo que os outros fazem a você. Você será julgado em conforme como você reage àquilo que as pessoas fazem contigo. É nisso que você vai ser julgado. Você vai ser julgado com base nas suas ações e não naquilo que os outros fazem contigo. É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem. Tá? É fácil ser bondoso quando tudo vai bem. Mas e quando os outros nos tratam mal? E quando vêm as tempestades? Como reagimos? A força como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé e do nosso caráter. O Senhor deseja nos tornar maduros, fortes e completos, e por isso permite as tentações e provações. José foi duramente tentado e provado quando estava na casa de Potifar, mas ele revelou ter um caráter ilibado e uma fé verdadeira, por isso não cedeu. É o contraste de Judá. Judá, quando viu, na ótica dele, era uma prostituta, mas na verdade era sua nora. Ele, deita comigo, tá? Ao invés de Judá ceder, não vou tentar contigo, não. Foi lá, né? Foi lá e deu no que deu, né? José, um grande contraste aqui entre José e Judá. Tiago mostra que, em vez de murmurar diante das tentações e provações, devemos vê-las como oportunidades para o nosso crescimento em Cristo, o desenvolvimento do nosso caráter. A gente já olhou isso aqui e já está só repetindo aqui. Deus está conosco em todo o tempo. Tenha confiança de que você não está sozinho. Ele nos concede força e sabedoria para resolver os problemas suportados. Então, seja paciente. Tá bem direto isso aqui. Tá bem explicadinho, tá? Você não está sozinho quando você está passando por lutas e provações. Mas você tem um Deus que está fazendo que todos esses momentos de provação e dúvida está contribuindo para o seu bem, tá bom? Então você tem isso. 3. Padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos levar a pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo e errado no que tange o comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que, aos olhos de Deus, há sim um certo e errado. Retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. Tá? Há esses contrastes. E Tiago faz isso muito bem. Como, de novo, pegando lá o livro de Provérbios. O livro de Provérbios faz muito desse contraste, mas faz muito contraste mesmo. Olha, tem o caminho do justo, tem o caminho do ímpio. Então, tem o caminho do bem e o caminho do mal. Então, Tiago também aqui é praticamente como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tá? Tiago faz esse contraste muito bem. Tal verdade se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelado na sua palavra, como fez o jovem José e também Daniel e seus amigos, e não ceder às tentações do diabo. O errado é cometer o pecado cedendo às tentações. Quando alguém cai em tentação, cedendo ao pecado, se coloca em uma posição contrária a Deus e a sua lei, atraindo para si o juízo divino, tá bom? Então, o único resultado quando você cai em pecado é atrair para si mesmo o juízo divino, tá? E o pecado gera morte, tá bom? Então, você vai morrer espiritualmente. E por que não, né? Fisicamente também, né? Quantas pessoas aí não ficaram presas aí nas drogas, na bebida, no álcool aí, e acabaram morrendo? Então, é o salário do pecado, tá, gente? O salário do pecado é a morte. É a realidade, é a gravidade, tá? É assim como são as coisas. Como o cliente deve reagir às tentações? Como ele deve reagir? Ele deve reagir como resistência, buscando auxílio divino, como afirma Tiago. Muitos jovens nesse momento estão sendo tentados. Infelizmente, alguns vão acabar cedendo, mas outros vão resistir. De qual lado você deve estar? Então, tem jovens que vão resistir às tentações e tem jovens que não vão resistir às tentações, né? Qual o seu time? Em qual lado você vai estar? Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter que lidar com o sentimento de culpa, dor e vergonha. Vamos pensar, por que cargas d'água eu fiz isso? Vai ter sentimento de culpa, de dor, tá? Vão se fragilar por causa disso e vergonha, porque eles não vão conseguir se aproximar diante de Deus, né? Vão se sentir injustos.
Para estes, o único caminho a tomar é do arrependimento, retornando para Deus, tá? Fazendo, então, a metanoia, a conversão. Você está vindo para esse caminho, você volta. Então, se você está caindo, se você está cedendo aos pecados, às tentações, se arrependa e deixa, porque senão, se você continuar nesse caminho, você vai ficar preso, você vai cair na escravidão do pecado e vai ser muito mais difícil você sair dele. Mas vai ser muito mais difícil você se arrepender depois, tá? No arrependimento verdadeiro, encontramos a tristeza pelos erros, a confissão e o desejo de abandonar o pecado. Então, caso você tenha cedido à tentação, sabe que o Senhor é misericordioso e justo e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia e glória a Deus. Aleluia e glória a Deus. Então, jovens, se vocês estão cedendo às tentações, confesse o pecado por amor de tudo aquilo que é sagrado. Confesse o seu pecado e deixe. Não postergue isso. Não procrastine o seu arrependimento. Não procrastine o seu arrependimento. Não deixa, não, vou deixar para depois. Vamos aproveitar aqui a vida e deixa para depois. Não deixe para depois, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então arrependa-se hoje. Arrependa-se nesse exato momento. Porque senão, se você continuar nessa brincadeira aí, se você continuar caindo no pecado, você vai ficar preso nisso e vai ser muito mais difícil você sair. Muito mais difícil, tá bom? Então vamos concluir, né? E encerrar fazendo aqui uma oração, né? De 1h05, né? Isso aqui vai ter 1h10 para ser de aula, né? Conclusão. Aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã autêntica, em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, que é fé e obras, tá? A verdadeira essência do cristianismo. Sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Lembrando que este mundo aqui é o único inferno que você vai passar e ele é passageiro, tá bom? Então, jovem, fica assim, tá? Reconheça que você vai passar por lutas, você vai passar por provação. Não pense que esse mundo aqui é um mar de rosas. Esse mundo aqui já está no maligno. Esse mundo vai fazer de tudo que você se desvie. Vai mandar seus agentes aí do inferno para tentar na sua vida, tá? Porque esse mundo aqui já é maligno. Então não pense. Não pense que você vai conseguir vencer esse mundo aqui sozinho. Você precisa da ajuda de irmãos. Você precisa de ajuda de amizades cristãs. Então busca a ajuda dos seus líderes, busca a ajuda do seu pastor, busca a ajuda de Deus, busca a ajuda dos seus amigos, tá? Tem amigos cristãos, tá, gente? Pessoas que amam a Deus acima de tudo, pessoas que também estão passando por lutas e provações, mas que você pode ajudar elas e que elas também vão te ajudar a passar por isso, tá? Todos juntos, tá? A vencer as lutas, as tentações, as provações que vêm sobre as nossas vidas, tá bom? Se você está na faculdade, sabe que você vai ser tentado. Então, se você está pensando em ingressar na faculdade ou na universidade, sabe que você vai ser tentado por professores, por seus colegas de classe. Eles vão indagar você acerca da sua fé, porque você acredita naquilo que acredita. Esteja preparado para isso, e para isso você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar as Escrituras. Estudando a Bíblia também vai fazer com que você tenha mais resiliência, mais resistência acerca dos pecados, das tentações que vêm sobre a sua vida. Então, gente, resumo de tudo, leia a Bíblia. Por amor de tudo que é sagrado, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medita a Bíblia, que você vai ter material mais que suficiente para responder às dúvidas dos incrédulos e também para resistir às tentações que vêm sobre a sua vida. Lembre-se sempre do exemplo de Jesus Cristo, lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, que ele citou apenas o livro de Deuteronômio para vencer a tentação lá no deserto, tá bom? Então, gente, vamos ficar por aqui, né? De novo, essa aula aqui deu muito aproveitamento, então tem muito conteúdo aqui, tá? Leiam, estudem, leiam a lição, vai na escola dominical, tá? Então, gente, não se cansa de aprender, é muito bom aprender, é muito bom estudar, tá? Então vamos encerrar fazendo uma oração. Lembrando, se você quiser ter mais, deixa aqui seu like, seu comentário, se você quiser ter um aprofundamento cada vez maior comigo, né? Temos aqui os nossos livros, temos aqui os nossos produtos aqui no link da descrição, então você pode estar acessando. Se você quiser adquirir, você vai estar abençoando o meu ministério, então vai estar me ajudando também muito a continuar aqui pregando e ensinando, dando aula aqui na internet, tá bom? Essas aulas são gratuitas, tá? Então vai ter outras aulas de outros temas, então esse material aqui vai ficar disponível aqui para sempre para os amados irmãos. Então meditem com carinho, com dedicação, tá? E, de novo, amanhã vai na escola dominical, por tudo que é sagrado, vai na escola dominical, tá? Não deixe o professor na mão e compartilhe com seus alunos, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Converse com seus amigos sobre desse tema, que é um tema muito interessante que nós podemos
tratar e meditar mais a respeito, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, por esse rico momento que nós tivemos aqui, para meditar um pouquinho mais na tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, sempre estar meditando, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas incertezas, em meio às nossas tentações e provações. Que o Senhor permita nas nossas vidas, Pai, não para que nós venhamos a nos afastar de Ti, Deus, mas como nós aprendemos aqui, para que nós venhamos a crescer espiritualmente, para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Senhor, molde o teu filho em nós, jovens, molde o teu filho amado na vida dos teus filhos, que te aceitaram, que te receberam como único e suficiente Salvador, e que nós venhamos a andar sempre em conformidade com a tua vontade, tudo para que o teu santo nome venha ser glorificado através da nossa vida. Assim eu te peço, te agradeço, tanto finalmente Jesus Cristo. Amém, amém, amém. 1h10 de conteúdo, tá? Então a gente terminou em 1h10 certinho. Tá, então, gente, estamos no TikTok, estamos no Threads, estamos no Spotify. Os irmãos podem dar nos olhada, podem nos procurar lá também, que lá também tem muito conteúdo bom acerca de teologia. Então, se você quiser aprender teologia, mais Jesus Cristo, tá? Nos segue nessas redes sociais, tá o link aqui também na descrição. Tá? Então, a gente se vê na próxima aula, lembrando, nesse mesmo horário, tá? Sábado, às 8h30. Tá? A gente vai sempre estar trazendo aqui um pouquinho de teologia para os amados irmãos. Então, meditem, estudem e que vocês possam ficar firmes no Evangelho, tá bom? Me preocupo demais, eu como professor de teologia, como cristão, também me preocupo demais com o bem-estar de suas almas. Então que vocês possam sempre estar crescendo no Evangelho e na graça de Deus, tá bem? Deus abençoe infinitamente, a paz, Senhor Jesus. Com Deus, gente.